o cristão, o crente, ele tem que andar alegre. Tem até uma musiquinha que diz sempre alegre é o viver do bom cristão, né? Há momentos de tristeza, claro, há momentos de dor, mas o cristão ele sempre tem que estar alegre. Se for para ficar triste, como eu já falei, que seja triste com o pecado, né? Com as coisas ruins que acontecem nesse mundo, né? O pecado tem devastado muitas vidas, mas fora isso, o crente ele tem que estar alegre no Senhor. Amém? Então, como de costume, né, eu vou fazer as perguntas aqui. Eu vou dar início aqui às perguntas ao nosso amigo, o Paulo Henrique. Vai ficar aberto aqui para o Ben comentar. E assim, as próximas perguntas a gente pode dividir aqui, né, entre os amigos. Pode ser assim? Então, beleza. Tema alegria. E a primeira pergunta é: que disse Jesus aos discípulos antes de separar-se deles? Que disse Cristo aos discípulos antes de separar-se deles? Em João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as palavras, né, o que Jesus disse, foi para que os discípulos tivessem bom ânimo. E é interessante, porque bom ânimo, alegria, né? Uhum. Vocês vão ficar com ânimo, um bom ânimo, vocês vão ter alegria, apesar das aflições. Então alguém pode se perguntar assim: mas será que mesmo com aflições tem como ter bom ânimo? Bom, tem, porque Jesus falou. Uhum. E ao Jesus falar, a sua palavra tem poder, né? Então, esse bom ânimo, essa alegria pode vir. É porque Cristo, ao falar, ele tem autoridade. Uhum. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a alegria, ela vem por causa dessa palavra, né? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, mesmo em meio às aflições, a gente tem que ter bom ânimo. Ok. A segunda pergunta, vou me dirigir aqui para o Albênio, que diz assim: quais foram algumas das palavras de animação proferidas por ele? Por quem? Por Jesus, né? Quais foram algumas das palavras de animação proferidas por ele? Qual texto bíblico a gente pode apresentar aí para os nossos queridos ouvintes? Olha só, Gleison e amigos ouvintes, essa palavra que eu vou ler agora, que o Senhor Jesus disse, é um dos textos bíblicos mais fortes que eu conheço. A Bíblia toda tem sua força, né? Tem a sua influência, mas esse texto aqui, ele traz uma esperança, ele traz um algo a mais. Eu quero compartilhar com vocês, que é o de João 14, verso 1 a 3. E Jesus disse assim, ó: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem preocupados, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí ele vai dizer assim, ó: vou preparar-vos lugar. Atenção a essa promessa. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha a promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto é a promessa, a bendita promessa, né, da maravilhosa volta de Jesus. Então, com essas palavras de animação, Jesus levou felicidade plena ao coração dos discípulos que anteriormente estavam tristes, preocupados com o futuro deles. Vocês estão lembrados de como eles ficaram após a morte de Cristo? Desolados, né? Se esconderam, ficaram em uma situação terrível. Talvez muitos ali pensaram: o que é que a gente vai fazer da vida agora? Exatamente, como se Jesus nunca tivesse dito a eles que ia acontecer daquela forma. Parece que fugiu da mente deles a lembrança do que o Salvador tinha dito: olha, vai ser assim, vão me prender, vão me caluniar, vão me espancar, vai matar o Filho do Homem, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, depois, Jesus precisava, mesmo após sua ressurreição, mesmo após o seu encontro com os discípulos, Jesus precisava deixar algo a mais no coração deles, uma certeza.
E essa certeza move a igreja até os dias atuais. A volta de Jesus. Sem essa esperança, nada Não tem maior tinha promessa, sentido. né? Maior alegria de saber que a gente vai ter uma vida eterna lá de Jesus Cristo, né? Exatamente. Essa Louvado é seja Deus por essa a promessa. nossa maior alegria, né? Até o apóstolo Paulo falou, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que Exatamente. Jesus deixou essa promessa, né? Que ele iria voltar. E é bom que ele fala, né? Ele mesmo, né? Uhum, Ele está sim, usando sim. ninguém aqui. Ele mesmo está dizendo, eu virei outra vez, eu voltarei. Ele está dizendo. E aqui está sendo dito por alguém que não mente, né? Não mente, E nem né? falha nas suas promessas. Aham. Louvado seja Deus por isso. Exatamente. Eu lembro, Grace, ao falar sobre a volta de Jesus, né, que nos traz alegria, a primeira vez que eu ouvi falar da volta de Jesus foi em um estudo bíblico que não estava sendo dado para mim, Uhum. foi para outra pessoa, e ainda eu lembro, assim, acho que eu estava até descalço, assim, eu cheguei na casa do conhecido, Uhum. e eu sentei num batente assim, estava tendo um estudo bíblico, até o irmão José de Barros estava passando, né, a lição. E quando ele falou da volta de Jesus, os sinais, eu pensei assim, né, um jovem eu entrando para a fase de juvenil, saindo de criança, né, vamos dizer assim, e ali assim, me impactou, ver uma alegria muito grande. Jesus vai voltar. Eu fiquei com aquilo, né? Poxa, ele vai voltar. Então, e no estudo ali ele falava, né, que os sinais Impactou, né? que Jesus ele mencionou que teria antes da sua vinda era para as pessoas estarem prontos, né, para se encontrar com ele. E ali foi uma alegria imensa assim para mim, porque eu disse, poxa, eu vou poder um dia eu me preparando estar com ele, né? E eu lembro que isso me impulsionou assim a buscar, né, a Deus. Eu já tinha dentro do meu coração, Deus tinha colocado essa vontade assim de reverenciar a Deus, de buscar a Deus, de servir. E com esse estudo bíblico falando sobre a volta de Jesus, a alegria veio. Muito bem. Deixa eu deixar aqui duas perguntas aqui para o nosso amigo Paulo Henrique. Com que espírito devemos servir ao Senhor? Com que espírito nós devemos servir ao Senhor? Salmo 100, o verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico, com canto. Então, servir ao Senhor com alegria. Eu acredito que qualquer serviço prestado, seja patrão, enfim, qualquer serviço, seja o mais simples, se não for com alegria, se você presta esse serviço para outro ser humano, o outro não vai aceitar. Imagina aí alguém fazendo um serviço triste, né, desanimado. A pessoa vai dizer assim, essa pessoa é sem futuro. Agora, para o Senhor, servir ao Senhor deve ser um serviço com alegria. Pois é. E isso é possível porque vem dele, né? Uhum. Ele não só pede um serviço, como ele também vai dar a alegria para que o cristão possa fazer apresentar a ele esse serviço de uma maneira eficaz, né? De uma maneira que eu venho até testemunhar, porque esse assunto que estamos falando sobre a alegria está dentro do tema da vida cristã, né? Da experiência cristã. Sim, sim. Então, esse é o viver do cristão. Ele serve ao Senhor, mas com alegria. Muito bem. Aí a próxima pergunta é: que é semeado para os retos de coração, né? O que é semeado para os retos de coração? Muito interessante, né? Essa parte aí. O Paulo Henrique ele vai falar, mas eu queria só comentar um pouquinho sobre esse semear, porque eu lembro da parábola do semeador, e quando se trata de semear, lembra logo a palavra de Deus, lembra logo a mensagem, né? Mas eu vou deixar o Paulo vai comentar mais, depois a gente entra mais no assunto. Então, o texto está lá em Salmos, Salmos 97, verso 11, diz assim: a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, a alegria também, ela é semeada, né? Então, se ela é semeada, você vai lembrar aí, o Albani falou aí da questão A palavra. né, da palavra. Então, uma semente, ao ela ser semeada ali, ela não só fica ali como semente, né? Ela vai germinar, vai brotar, vai crescer. Então, quando se fala de alegria, então nós entendemos que essa alegria vai se expandir, ela vai crescer. Assim como uma planta, né? Então, cada vez mais, ao servir ao Senhor, buscá-lo, né, ao adorá-lo, essa alegria ela vai aumentar.
Vai, com certeza. Pode comentar aí. Quanto mais a gente entra em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, mais a alegria vai Florescendo, crescendo no nosso coração. É uma luz maravilhosa. Porque quanto mais quantas vezes em momentos de dificuldade, de tristeza, de desânimo, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu luto também contra duas doenças psicológicas terríveis, emocionais terríveis, que é a depressão e a ansiedade. E são doenças que você está levando no dia a dia normal, só que do nada aparece. Às vezes nem tem nenhum motivo. São gatilhos que acontecem e acaba... E é novo pra mim, viu? Você tá falando de você. De mim. O Chapolin não parece não, tá vendo? É o mal do século, né? Exatamente. Só que todas as vezes eu corri para a Bíblia. Todas. E todas as vezes que corre para a Bíblia, a alegria brota. Aquele sentimento ruim sai. Claro que eu não estou dizendo que não é necessário uma pessoa que vive desse jeito não deve procurar ajuda profissional. Deve sim. Mas não esqueça da palavra. Porque ali é a luz que traz a verdadeira felicidade. Então você quer afastar as trevas da vida, vai para a palavra. Amém. Né? Então, a gente tem um remédio aqui também que ajuda, né, nesse aspecto, né, de depressão, de ansiedade ou qualquer outro problema emocional aqui. Então, eu faço essa pergunta aqui: que efeito produz o coração alegre? Que efeito produz, para o nosso amigo Albino Lourenço, que ele queria apresentar aí um texto bíblico que falasse sobre essa questão, né, do efeito que produz a alegria no cristão. Bom demais. Olha só o que diz aqui em Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Veja, disso podemos aprender a influência que o espírito exerce sobre o corpo. A alegria produz vida e saúde. Já a tristeza, os cuidados e a ansiedade, o aborrecimento, levam a doenças e à morte. E isso aí temos visto muito aqui na sociedade. E eu sou uma prova viva disso. Quando você se deixa levar pelos sentimentos negativos, infelizmente o que você vai acumular é doenças. Não somente as doenças emocionais, mas também doenças físicas. Tudo quanto afeta a mente, amigo ouvinte, afeta o corpo. O nosso ser é um ser holístico, é completo. Uma engrenagem necessita do bom funcionamento da outra. Se um for abalado, é abalado todo o restante. Não pense que eu tenho um problema psicológico, eu estou triste com alguma coisa, tenho um problema emocional, eu estou fragilizado emocionalmente, mas isso não vai influenciar na minha saúde física. Influencia sim. Influencia sim. Da mesma forma, se você descuidar, a saúde física vai influenciar na saúde mental. Exatamente. Então, veja, o bom remédio, que é apresentado em Provérbios, é a alegria. Quanto mais a gente nutrir um coração alegre, mais a nossa mente e o corpo vai estar saudável. E aí eu volto à mesma tecla. Para você ter um coração alegre, você precisa se deter muitas vezes na sua jornada, na sua vida diária, no seu cotidiano, na palavra de Deus. Nos bons livros, tire tempo para ler um bom livro cristão, para ler a Bíblia, para assistir coisas que edificam a sua vida na palavra de Deus, para ouvir coisas que ajudam você a se aproximar de Deus e não que aconteça ao contrário. Afaste da sua vida coisas que levam você para sentimentos ruins e adicione na sua vida coisas que levam você a ter sentimentos bons. Faça amizades que trazem positividade cristã para a sua vida. E se afaste de coisas e até mesmo de pessoas tóxicas. Exatamente. Que só traz coisas ruins. Aí você vai ter saúde, vai ter alegria verdadeira na sua vida. Exatamente, é isso aí. Vamos lá para a sexta pergunta, né? Que efeito tem sobre o coração as palavras de conforto e animação, né? Que efeito tem sobre o coração as palavras de conforto e animação, né? Não é estar eu sempre alegre, né? Eu tenho que proferir palavras que venham também trazer
esse conforto, né, de animação, né? Que texto a gente pode apresentar para nossos irmãos ouvintes? Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, veja o poder aí das palavras, né? A palavra ela pode levar você a um estado de alegria e também de tristeza, né? Você Exatamente. pode deixar alguém triste por aquilo que você fala, mas também alegre. E aproveitando, se falando de palavras, né, para deixar o outro alegre, uma boa palavra, lembrando que a alegria que a gente estamos apresentando aqui não é a alegria que vem de você assistir uma comédia, né? Pois é. Porque acho que vocês já ouviram aquela história de uma pessoa que procura um psicólogo e ela estava muito triste, muito para baixo e tal, e o psicólogo falou assim para ela: olha, na cidade tem um palhaço aí que ele faz todo mundo rir. Então eu recomendo que você vá, né? Aí para você dar umas boas risadas. Você vai sair, né, desse estado, né, que você está, essa tristeza. E aquela pessoa chegou e disse: mas eu sou esse palhaço. Olha só. Então, veja só, a alegria que vem do mundo com os entretenimentos, isso aí passa, isso é no momento. É uma coisa momentânea, né? Ali do agora, né? Agora a alegria que vem do Senhor não é um fruto, né? É o fruto do Espírito, Eu da tava alegria, com uma né? pessoa essa semana e qual o circo tava aqui em Cupira, foi pra Agrachina. Aí eu perguntei: tu já fosse para o circo? Ela disse: eu fui uma vez, mas eu não gosto. Não gosto, não vou. Por quê? Porque às vezes o palhaço tá ali na brincadeira, ele solta até muitas vezes palavras que não convém para o cristão tá ouvindo, né? Então, aqui fala de palavras, né, de conforto e animação. E daí eu me lembro, o Albino falou sobre a questão de ansiedade e depressão, no qual eu já tive, né? Graças a Deus eu tenho me livrado disso. De vez em quando aparecem algumas aflições que às vezes a ansiedade bate, mas graças a Deus eu não deixo ser levado por essas questões. Não domina, né? Isso. Então, assim, eu fui para a comportagem, né? Eu sofri com problema de ansiedade e depressão, e a comportagem, em um certo momento, piorou a minha situação de ansiedade, né? Porque você vai trabalhar com vendas e você fica ali na expectativa: ele não vai comprar, ele não vai querer, não vai me deixar entrar. E aquelas palavras de negatividade, né? De pessimismo. E isso me ajudou a piorar a minha situação. Só que Deus me usou desse artifício, desse trabalho missionário, para poder me levar a um auge em que eu pudesse ali sair de vez da ansiedade. E eu me curei, né? A comportagem me ajudou muito a sair disso, a me confiar mais em Deus, até que eu era muito pessimista e muito negativo. Só tava muitas palavras de negatividade, no qual eu encontrei um texto do Espírito de Profecia que fala que a gente nunca, o cristão nunca deve proferir nem sequer uma palavra de negatividade, né? Então eu peguei, eu vou fazer o seguinte: eu vou imprimir esse texto e colei na parede. Quando eu pensar em falar alguma palavra negativa, de pessimismo, eu olho para o texto e daí... E hoje, Paulo Henrique, eu não gosto de pessoas, estar perto de pessoas que só falam coisas ruins, que só falam de críticas, falam mal de um irmão. Isso que faz ruim para você, né? Então se afaste, né? Busque estar perto de pessoas que realmente cite palavras de ânimo e de conforto e animação. Então, se nós estamos aqui perto de você, é sinal que a gente somos positivos, viu? Aí somos, Amém por isso aí, amém por isso aí. Pronto. Sétima pergunta, a gente já está na metade do estudo, né? 15 minutinhos a gente demorou aqui na discussão, temos mais 15 minutos para a gente poder fechar aqui, que diz assim, ó: por meio de que bênçãos temporais enche Deus de alegria o coração dos homens? Por meio de que bênçãos temporais enche Deus, isso, de alegria o coração dos homens? Para Albino Lourenço. Vamos lá, Atos capítulo 14, verso 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-se lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então Deus tem bênçãos, né?
para as pessoas aqui, ó. Contudo, não se deixou a si, mesmo sem testemunho, beneficiando-se lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos. Deus sempre está disposto a abençoar. Sempre. Agora, estudando a Bíblia, a gente percebe que existe bênção sob condições. Existe uma condição, existe um passo que o ser humano precisa dar para que a bênção o alcance. Então, muitas vezes a gente está em um momento de tristeza e talvez essa tristeza ela seja produzida ou é uma causa de alguma coisa que a gente quer alcançar, mas não está conseguindo, né? Só que para conseguir, talvez eu tenha feito algo por isso, para conseguir, ou eu estou só pensando em, Deus tem que jogar no meu colo isso aí. E quanto mais você espera, mais não acontece, e aí você vai ficando triste, vai ficando desanimado. Mas a palavra do Senhor diz que tem bênçãos. Tem bênçãos que é incondicionais, e eu vou lhe dar um exemplo, para encerrar meu comentário. A chuva. As chuvas literais, são bênçãos incondicionais. É para o ímpio, é para o justo, é incondicional. O sol é incondicional. Então existem bênçãos incondicionais. Só que também tem as bênçãos condicionais. Deus está disposto a derramar essas bênçãos. E uma delas é a chuva do Espírito Santo na vida do cristão. Quem tem o Espírito Santo tem mais chances de trilhar um caminho de felicidade real do que quem não tem. Quem não tem o Espírito Santo vai ter dificuldades de encontrar, para não dizer que não tem chance nenhuma de encontrar a verdadeira felicidade, porque na trajetória, a pessoa que não tem o Espírito Santo, não recebeu essa chuva, essa bênção de Deus, ela vai fazer como Paulo Henrique disse agora há pouco, encontrar felicidades desse mundo que são momentâneas. São um momento ali, acabou. Tem prazo de validade. Não é a verdadeira felicidade, são sentimentos de alegria, que é diferente. A alegria que Deus propõe é uma alegria que dure para a eternidade. E, para tanto, a gente precisa se manter conectado a Ele. Ele tem bênçãos, né? Para a gente viver uma vida feliz. Ele tem bênção para o casamento, Ele tem bênção para a criação dos nossos filhos, Ele tem bênção para a nossa verdadeira religião, Ele tem bênção para a nossa saúde. Olha só, que bênção. Muitas coisas. Para a nossa saúde. Deus tem bênção para tudo. Para a nossa vida acadêmica, em todas as áreas, para o nosso trabalho, onde você imaginar, Deus tem bênçãos para nos dar ali. Mas precisamos sempre trilhar, ir para mais perto dele, obedecer a ele, e Deus vai abençoando, 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 até o dia da grandiosa bênção. Amém. A melhor de todas, que é a volta de Jesus. Amém. Excelente, excelente. Oitava pergunta diz: por que e para que deve todo filho de Deus regozijar-se? Por que e para que deve todo filho de Deus regozijar-se? Diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Olha, a verdadeira alegria deve estar no nosso Deus, né? Nosso Deus. Porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça. Então, aí diz o porquê dessa alegria, se alegrar no meu Deus, nosso Deus. Porque Ele me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com manto de justiça. Ou seja, obtive a salvação. Eu não sei se vai ter aqui no estudo, eu não lembro agora, mas eu vou me adiantar. Se tiver, eu vou me adiantar. O texto lá de Salmos, o capítulo 51, quando fala a respeito de Davi, ele, arrependido, né, do pecado que cometeu, ele fala que o Senhor restituísse para ele a alegria da salvação. Então, eu acredito que esse texto que nós lemos agora de Isaías 61:10 se encaixa com esse, né? Porque se você está alegre em Deus, o motivo é porque Ele vestiu de vestido de salvação. Então, você está com a salvação. Então, a partir do momento que a gente, se alguém, né? Espero que essa desgraça nunca aconteça conosco, de perder a salvação, a alegria não terá mais, né? E a gente pode ver alguns exemplos de pessoas que perderam, né? Você vê o caso de Saul mesmo, quando se desviou, não obedeceu ao Senhor,
A vida dele, o homem agora cheio de ira, né, desconfiado, ou seja, não tinha mais a alegria que vem de Deus, não estava alegre no Senhor, porque perdeu a salvação, né? E eu volto a tocar no ponto, né, da questão da alegria aí através das coisas deste mundo, né, que vem entreter. Eu lembro do pastor Dong Betlon, aquele do Eventos Finais, né, mais conhecido. Alguns você fala assim, o pastor carequinha do Eventos Finais, né? Ele uma vez contando, ele conheceu pessoas famosas. Por exemplo, ele até fala no testemunho dele os Três Patetas. E eram pessoas da comédia, né? Fazia o pessoal rir. E ele disse que achava estranho, porque essas pessoas, elas reunidas, muitas delas depois começavam uma beliscar a outra, fazer coisas assim, fora do comum, né? Coisas estranhas. E ele disse assim, essas pessoas, elas não têm alegria, uma felicidade. Então ali sai uma capa. Então, aqui a gente enfatiza, né, que a verdadeira alegria, ela vem de Deus. Ela está em Deus, né? Deus, ele é a fonte. Né? Outra pergunta aqui, faço aqui para o Albênio, né? Contra que são advertidos os cristãos, né? Contra que são advertidos os cristãos? O que é que o cristão ele não pode ser, né? O que ele não pode ser, né? Se falando nesse tema de alegria, né? Exatamente. Tem um alerta que Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, e que vale a pena, amigo ouvinte, você anotar na sua Bíblia aí, marca esse texto. Esse texto é um conselho, é uma orientação fortíssima. E diz assim, ó, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Olha só. E se pereceram pelo destruidor. Esse espírito de reclamar de tudo, de murmuração, nada tá bom, isso aí leva você a se tornar uma presa fácil do inimigo. A se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que só atrai para si coisa que não presta. Quanto mais você reclama da vida, das coisas, mais coisas ruins parece que você vira um canalizador de coisa ruim. Então, afasta da sua vida esse espírito, peça a Deus que tire de você esse espírito de murmuração, de reclamação. Não vale a pena. Não vale a pena. Lógico que na vida que a gente tem, nesse mundo, nas condições que o mundo está hoje, não tem como ser tudo às mil maravilhas. Vai ter problema. Mas Jesus disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não queremos aqui também ensinar que temos que fingir que está tudo bem quando não está. Não. Mas quando não está, ao invés de reclamarmos, de ficar murmurando aqui, murmurar acolá, vamos apresentar a questão a Deus em oração. Olhar o lado bom da coisa, né? Olha o lado bom da coisa. Nem tudo é coisa ruim, né? A gente pode, até de coisas mais que acontecem na nossa vida, a gente pode tirar lição, né? Coisas boas. E às vezes a gente esquece o seguinte. Eu queria até que o Paulo pudesse depois se deter no comentário aqui do estudo, você tem ele aí, e pudesse passar para a gente ler, mas eu quero comentar o seguinte. Deus, olha atenção para isso aqui que eu vou dizer. Deus precisa deixar acontecer coisas ruins na nossa vida. Porque se ele não deixar, não tem como preparar o meu coração e o seu para habitar nas mansões celestiais. Uma vez eu estava com a lição da escola sabatina, não vou lembrar agora qual trimestre foi, nem o ano, mas não foi tão... foi recente. E lá tinha uma parte do ourive, né? Que é aquela pessoa que trabalha com ouro, com a purificação do ouro. E uma pessoa perguntou para o ourive. Até quando o ouro necessita passar pelo fogo? Até quanto tempo ele precisa ficar ali? E a resposta do ourive é interessantíssima, porque ele diz, olha, até eu conseguir ver o meu reflexo nele. Quando eu conseguir me ver nele, ele está puro. Então, enquanto eu não estiver vendo, ele não está puro, ele tem impureza, então vai continuar no fogo. Tem a questão do tempo e da intensidade exatamente, também, né? Exatamente. Então, da vida da gente é a mesma coisa. Deus prova o justo. Eu li esse Salmo hoje, Salmo 11, na minha meditação hoje pela manhã.
Salmo 11, Deus prova o justo, e o ímpio, Deus aborrece seus caminhos. Agora o justo, Deus prova. Então, amigo ouvinte, se está acontecendo coisas na sua vida, não olhe pelo lado negativo. Olhe assim, Deus está dando essa chance para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu seja purificado. Preciso passar pelo fogo. Eu preciso passar pelo fogo. E esse fogo vai me deixar com o reflexo de Jesus em mim. Enquanto eu não tiver com o caráter dele em mim, eu vou ter que ficar no fogo. Igualzinho o ourive lá com o ouro. Muito bem. Paulo Henrique, nós temos um texto aí, né, mas eu creio que não vai dar tempo. Eu não sei se a gente poderia deixar para o final, né, para poder sair no Ele vídeo. é grande, né? Tem um Ele texto é grande, aqui. né? Então eu acho que é melhor a gente partir para as próximas perguntas, se der tempo a gente ler no final. Pode ser? Pode ser. A pergunta 10 diz assim: mesmo quando perseguido, que é dito que façamos? E por quê? O cristão ele sofre perseguição, né? Mesmo em meio à perseguição, o cristão ele deve se manter alegre, né? O que é dito aí que façamos e por quê? Lucas capítulo 6, o verso 22 e 23 diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai, ou seja, se alegrem, né? Aqui é uma alegria de grande proporção, acredito. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Então, mesmo perseguido, que devemos fazer? Ter alegria. Na perseguição, sabe que você está sendo perseguido. Até tem outro texto lá de Mateus, no capítulo 5, que Jesus fala assim, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa da justiça. Olha só. Né? Daquilo que é justo. Então, se você está sendo perseguido por algo que você está vivendo, fazendo, ou falando, pregando, que é justo, que é correto, que está de acordo com o próprio Cristo, né? Com o caráter dele, está em harmonia com o caráter dele, com os 10 mandamentos que também são justiça, se alegre. Né? Estou perseguido, ó, o que Jesus falou está acontecendo na minha vida, então eu devo me alegrar. Né? E essa alegria, ela vem porque o Espírito coloca, né, esse sentimento, que é um sentimento puro, se vem dele, e nós nos alegramos porque estamos fazendo algo que é correto. Não é uma alegria que se alegra com a injustiça. Né? Tem essa parte aí em 1 Coríntios capítulo 13, né? Quando fala, o amor não se alegra com a injustiça. Então, veja que tem um elo aí, uma ligação, né? Por isso que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, tudo estão unidos, né? Então, vamos se alegrar, né? Porque seremos perseguidos, ou já estamos perseguidos e muitas vezes não sabemos, né? Porque tem muitas vezes perseguições aí sutis, né? Que vem. Tudo velado, tudo escondido. Vamos dar alguns exemplos aqui e com isso eu parto para a pergunta 11. Quando espancados pelas autoridades judias por pregarem a doutrina de Cristo, que fizeram os apóstolos, né? Os apóstolos passaram por perseguições, né? Qual foi a sua reação diante, né, dessas perseguições ao bem? A gente, às vezes, não consegue associar algo ruim, que é uma perseguição, com algo bom, que é você ficar feliz, contente, né? Nisso aí. Mas a gente deveria, quando vê uns textos como esses, mudar o pensamento e começar a pensar: se está tudo bom na minha vida, tem coisa errada. Não estou sofrendo nenhuma perseguição. Não estou sofrendo nada, não acontece uma tristeza, está tudo feliz, eu estou feliz, está tudo legal, já faz dias que está assim. Então fica com Isso é o alerta. até para a nossa igreja, né? Isso. Fica. Tem um texto inspirado que diz assim que. Eu vou falar com as minhas palavras, mas ele traz mais ou menos essa ideia. Por que a igreja não passa por perseguições hoje? Porque ela não tem a verdadeira piedade que tinha no seu início. A prática da verdade, ela não tem. Quando ela reavivar, quando ela acordar, quando ela começar a viver o evangelho como ele é,
as fogueiras da perseguição serão acesas novamente. Então, primeiro ponto é esse, antes de ler o texto, é esse, é ficar atento. Se não está acontecendo coisa ruim, ainda liga lá a luz vermelha, o alerta, porque tem coisa errada. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 16, ou melhor, capítulo 5, verso 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, ou seja, se alegrando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Os discípulos, a reação deles, né? Eles saíram alegres porque eles perceberam que eles foram dignos de serem afrontados, caluniados, até mesmo ameaçados de espancamento, chicoteamento, pelo nome de Cristo. Então, o que é que isso ensina para mim, para você, amigo ouvinte? É que quando a gente passa por perseguição, por calúnias, por censura e outras coisas mais, até mesmo agressão. Porque você está fazendo a coisa certa, porque você está fazendo o que Jesus mandou, porque você está seguindo, trilhando os caminhos de Cristo, isso não deve ser para você um momento de tristeza, mas sim de alegria, porque é uma forma de que Deus está mostrando para você que está dando certo. Você está indo no caminho certo. E eu encerro dizendo o seguinte: no passado, quando eu passei por perseguições, por fazer a vontade de Deus, eu não compreendia naquele momento porque estava acontecendo aquelas perseguições, aquelas calúnias, aquela coisa toda. Não pode, como é que pode? Eu estou fazendo a vontade de Deus e está acontecendo isso. Mas hoje você vê claramente que tudo isso é para que a gente faça acontecer o que diz o texto: erga a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando está acontecendo coisas ruins na nossa vida, é Deus permitindo que a fornalha seja acesa 10 vezes mais, 12 vezes mais, 20 vezes mais, que é para purificar o ouro. Então, se a gente está passando por alguma coisa, cada um aqui sabe, né, o que está passando. Muitos costumam dizer que, não, eu estou sendo perseguido, né? Quando a pessoa vai ver, uma coisinha, né, simples, né? Rapaz, os discípulos foram espancados. Exatamente. A gente vai dar exemplo aqui de Paulo e Silas, que eles foram chicoteados, né? Estavam presos. Cantando na cadeia. Em um tronco. Cantando, que é isso? Cantando. Eles podiam estar lá dentro gritando: eu sou inocente, eu quero o meu advogado, eu não fiz nada contra a sociedade, eu só preguei o amor. Não, eles estavam cantando, rapaz. Os caras estavam cantando porque o Espírito Santo, quando habita, eles conseguem entender. As escamas caem do olho. Ele disse: não, eu estou sempre perseguido como foi o meu Senhor. E Jesus disse: se chamar os profetas do que não presta, se chamar o dono da casa de Beelzebu, o que vocês esperam que chame vocês? Pois é. Eu queria que Paulo Henrique apresentasse o texto, né? Depois eles ter recebido muitos açoites, né? Os pés presos ali a troncos, que fizeram Paulo e Silas na prisão, né? Onde é que está descrito esse fato, Paulo Henrique? Em Atos capítulo 16, verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só. Então imagina, os dois aí estavam com as costas aí cortadas, com os pés, acredito que, presos aí, né, no tronco ali. Já para ele de fugir ali. Meia-noite, orava e cantava. É a situação, além de estar preso, né? Um lugar lá, grades, paredes. Eu acho que nem a luz de fora dava para ver. Aí eu tava com o quê? Preso as pernas, os pés. Então a situação, não tinha como, na mente humana, né, normal, na mente carnal, imaginar: ó, vamos cantar aqui, vamos cantar. E olha que não era essas prisões que mostra aí. Não é hoje, então, né? Uniformes. Né? Não era assim, viu? Era algo muito terrível. Era você e os ratos. Úmida, né? Escuras. Tem algum fim aí nisso aí, né? Toda vez que a gente passa por alguma provação, né? Deus quer levar a gente ou colocar a gente em algum patamar maior, né? Do que a gente se encontra aqui, né? Que certeza é concedida para que o Filho de Deus, né? Ou para que todos os filhos de Deus possa animosamente suportar toda a provação e dificuldade da vida, né? Qual a certeza que a gente tem? Se eu estou passando por essa provação, o que é que Deus quer me ensinar com isso, né? Olha só que texto maravilhoso aqui, ó. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, ó, tanto as boas como as ruins, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
aqueles que são chamados por seu decreto. decreto. Veja bem, todas as coisas, amigo ouvinte, coopera para o seu bem. E como eu disse agora há pouco, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu vou dizer uma coisa a você. As coisas ruins cooperam mais para o seu bem do que as coisas boas. Porque às vezes as coisas boas faz você achar que as coisas estão tão bem que não precisa tanta comunhão com Deus assim não. Tá legal. As coisas ruins faz você reconhecer, joelho no chão, pedir socorro a quem precisa, a quem realmente pode socorrer, que é Deus. Tem um texto em Provérbios que diz assim, que é melhor estar no velório do que estar em uma festa. Porque na festa é só alegria, ninguém reflete com nada. Mas no velório você reflete. Olha a brevidade da vida. Olha Pensa como a mais gente no estado que eu se encontro, né? Como eu tô hoje. E se amanhã for eu daquele jeito ali, naquele caixão? Então, às vezes as coisas ruins, às vezes não, todas as vezes, ela vai contribuir mais para o seu bem do que as coisas boas. Tem coisa boa que contribui para o bem também, né? Mas não descarte, as coisas ruins não vêm por um acaso, não. O bem pode se tornar um mal, assim, no sentido da pessoa achar, não, tá tudo ok comigo, não preciso mais nada. O estado lá de Laodiceia, né? Exatamente. Não precisa de nada. Não preciso mais E ninguém nada, tem tá tudo nada. bem, né? Comigo tá tudo legal. Estão lembrados do que fizeram com Moisés? Foi colocado em um rio lá, na beira de um rio. E essa situação é boa? Situação ruim. O decreto que foi dado para matar foi ruim. Mas olha como Deus converteu a coisa ruim em coisa boa e o homem se tornou um dos mais fortes no Egito. Depois veio a se tornar o libertador do povo de Deus, depois de 4 séculos de escravidão. E hoje é reconhecido como um dos grandes profetas, escritor da Bíblia, homem de Deus, e de acordo com a carta de Judas, já está no céu com Cristo Jesus. Isso. Foi ressuscitado, está lá. Amém. Então veja que as coisas ruins nem sempre vêm para nos destruir. Ela vem para nos fortalecer. E eu termino comentando sobre José do Egito. Coisa ruim, igual aquela ali, eu ainda estou só de Jó mesmo, mas o rapaz ele estava apenas feliz com a túnica que tinha ganhado do pai e foi contribuir. Olha, meus irmãos, eu ganhei. E os caras jogaram ele num buraco lá e disse, agora vamos matar. E se não matar, não, matar é pouco, vamos fazer coisa pior. Vamos vender como escravo. E o texto inspirado comentando essa situação diz que ele suplicava, ele gritava de lá, não façam isso, por favor, não façam isso. E foi feito. E de escravo, depois chegou lá, né? De escravo, depois passou por uma calúnia, foi preso. E Deus exaltou o homem de uma maneira, colocou ele numa posição tão forte no Egito que veio se tornar o segundo maior lá. Da nação mais poderosa Da do nação mundo da época, né? mais poderosa, que veio a socorrer o seu povo, seus irmãos, que fez aquilo com ele. Cooperou para o bem, né? E ele sabia disso, porque quando teve aquele reencontro, né, com os irmãos, ele disse assim, fiquem tranquilos, o Senhor providenciou tudo isso aqui agora, para que ocorresse isso aqui agora. Agora eu posso, na posição que eu estou, socorrer vocês. Estou dizendo aqui em minhas palavras, é claro. Eu posso agora socorrer vocês. Porque se vocês não tivessem me vendido, se eu não tivesse vindo para o Egito, se eu não tivesse tornado governador, nessa seca que está dando aí, nessa fome na terra toda aí, tava ruim para todo mundo. Ia perecer eu, ia perecer vocês, ia perecer todo mundo. Mas Deus, de uma maneira poderosa, converteu a maldição, a minha tristeza, porque o texto inspirado diz que ele foi em uma angústia terrível, levado para o Egito, em uma grande alegria, o reencontro com seus irmãos, com seu pai, que achava que ele estava morto por uma fera selvagem, e agora ele diz, olha, tragam todo mundo para cá, eu vou ajudar vocês, eu vou dar o mantimento que vocês necessitam. Além de ajudar o Egito, ainda ajudou a família. Ajudou a família, seu povo. Muito bem. E para a gente finalizar aqui, a última pergunta, quando devemos regozijar-se? Regozijar-nos, né? Quando devemos, né? Será que é só Quando as coisas estiverem boas. boas, né? Só na parte da manhã, à tarde você pode ficar triste. Né? Pode de manhã você fica triste, mas à tarde se alegre, né? De qual o momento, né? Tem até um verso que diz assim, o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem de manhã. Não é que o texto está dizendo, não, chore de noite e de manhã você fica alegre. Não, porque em meio às aflições, tenha um bom ânimo que vai vir a luz, né? Vai vir um momento aí de gozo e de alegria, né? Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim, regozijai-vos sempre
alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, Paulo ele repete, né? Regozijai-vos sempre, isso deve ser sempre, estar alegre no Senhor. O Benita comentou aí o mundo como está, mal, tal. Embora tenha muita maldade, muitas coisas aí no mundo, mas a nossa alegria deve estar sempre no Senhor. Suas promessas, irá voltar, promessas de vitória sobre o mal. Né? Apesar das aflições, ele disse, olha, vocês podem, né? Ter um bom ânimo, porque ele disse isso. Se ele fala, é possível. Ele conhece toda a nossa estrutura e ele sabe que através do que ele fala, nós crendo, seguindo a palavra dele, é possível. Então, é possível sempre estar alegre, né? E no Senhor. Ô Paulo e Gleison, e amigos ouvintes, situações como a do Covid-19, quando assolou o mundo, aquilo é uma situação triste. Você vê pessoas perdendo a vida e famílias sem ter a oportunidade de se despedir do seu ente querido porque saíam em sacos pretos para serem enterrados longe de qualquer contato com as pessoas. Eu sou profissional de saúde e vi muito isso aí. Eu sou da área da radiologia, né? A gente faz os exames de raio-x e sempre tinha que fazer, todos os pacientes tinham que fazer para avaliar o pulmão. E vários passavam com Covid, inclusive eu também peguei. Mas um outro ponto que vale salientar é que nos meus plantões, sempre eu dando estudo bíblico, tanto a colegas de trabalho quanto aos estagiários. Tem muitos estudos bíblicos, alguns foram batizados. Sempre, todo mês tinha alguém para me dar estudo bíblico. E em uma das conversas eu disse, olha, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. A pessoa disse, como é? Feliz com isso aí? Feliz com isso aí. Com o que vai vir, que é pior do que o Covid-19, o que vem por aí, aí é que eu fico feliz. Porque isso são indicativos fixos, firmes de que Jesus está voltando. Então, Jesus disse que vai vir tudo isso e muito mais antes da volta dele. O mundo vai estar parecendo mulher grávida com as dores de parto. Ou seja, uma coisa assim, estrondosa. Muitos eventos ruins acontecendo simultaneamente. Isso é motivo de alegria. Claro, é uma tristeza momentânea pelas vidas que estão se perdendo, por pessoas ficando doentes, pelas preocupações das famílias. E eu estou falando aqui só do Covid, mas envolvendo tudo aí, as guerras, os conflitos e as coisas que está tendo, são coisas tristes, sim. Mas quando você sabe o que vem depois, né? Quando você sabe que o sol da justiça está para raiar após essa noite de trevas, aí você fica feliz. Feliz. Se o mundo hoje estivesse tranquilo, sem acontecer nada disso, seria uma felicidade falsa, momentânea, e você não teria a experiência da verdadeira felicidade, que é a volta de Cristo. Só que tudo isso que está acontecendo, amigo ouvinte, vai piorar, eu tenho isso para te dizer, vai piorar. Uma palavra de animação aí para você. É uma palavra de ânimo. E é uma palavra de ânimo, porque exultar, né? E erguer você. Para você ficar feliz, as coisas que vai acontecer de ruim no planeta e na nossa vida, essas coisas só mostram que Jesus está vindo. Quando a marca